Pode parecer meio cedo de a gente falar sobre contratação de funcionários, treinamento. Às vezes você está aí no primeiro mês de empresa, segundo mês, no primeiro semestre da sua empresa, e você pode achar um pouco cedo de contratar pessoas para fazerem o operacional da sua empresa. Mas a nossa recomendação aqui é que você faça isso o quanto antes, né? Você tenha, desde o início da sua empresa, esse mindset de preparar pessoas para fazer o operacional, né, no primeiro momento, e depois preparar pessoas para fazerem o gerencial também, né? E por que isso é importante, Léo? Por que eu tenho que pensar isso desde o começo? Porque se você tem esse mindset desde o início da sua empresa, no dia a dia, quando você estiver fazendo algum trabalho, quando você estiver fazendo algum processo operacional, você já vai anotar, pô, eu posso contratar uma pessoa para fazer isso, né? Você já começa a perceber essas questões que você pode estar delegando para alguém, né? Quando você já começa com esse mindset de contratação. E a gente nota uma grande diferença de empresas que começam já com uma equipe, começam já contratando, treinando, delegando, daquelas que os donos demoram para contratar, né? Que os donos ficam fazendo operacional ad eterno, né? A gente fala isso por experiência própria. Quando a gente iniciou, a gente demorou de fato para contratar pessoas. A gente tinha medo se ia ter cliente no próximo mês, se ia ter o fluxo de caixa, se ia estar tranquilo, né? A gente demorou para fazer essas contratações. E hoje, nas empresas que a gente montou nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, a gente já começou com contratações, já começou com equipe, já começou com pessoas melhores do que a gente naquelas áreas específicas que a gente estava iniciando a nossa atuação, e elas tiveram um crescimento muito mais rápido, né? Porque o fato de ter pessoas ali fazendo operacional, fazendo gerencial, nos permitiu ter mais tempo para ver o estratégico. E aqui eu vou fazer um parênteses de como é que funciona essa questão de operacional, estratégico, operacional, gerencial e estratégico, né? Geralmente as pessoas começam atuando na parte operacional, que é aquele dia a dia, o trabalho mais braçal, é um levantamento de projeto, uma elaboração de um PPC, de um cronograma de obra, é instrução ali no dia a dia da sua mão de obra. Isso é completamente normal, né? Geralmente se começa assim, fazendo o operacional. Conforme você vai tendo mais fluxo de caixa, você vai tendo essa possibilidade de contratar pessoas, você vai e contrata pessoas para fazer esse operacional. E você começa a gerenciá-las. Aí você vai para um próximo nível, que é o nível gerencial, né? O gerencial é saber se você está dando as ferramentas, as condições necessárias para aquelas pessoas exercerem a função delas, exercerem a parte operacional. E de novo, você vai evoluindo, você vai tendo mais fluxo de caixa, vai fechando novos contratos, e com isso você consegue ir para a parte estratégica, quando você coloca novas pessoas para fazer a parte gerencial. A estratégia daí é algo mais amplo, algo mais macro, né? Você consegue verificar o mercado em si, como é que está sendo a atuação no mercado. Pô, será que vale a pena continuar nesse nicho? Será que vamos atacar um outro nicho de atuação? Vamos mudar a nossa persona, o nosso público-alvo? Não vamos? Como é que estão as taxas de fechamento? Como é que estão as margens de fechamento? Estão boas? Estão dentro do previsto? E essas análises você só consegue fazer quando você de fato tem tempo para fazer. Se você está ali no dia a dia fazendo orçamento, fazendo compra, fazendo instrução de funcionário, muitas vezes você não tem tempo de fazer essas análises que são muito importantes, têm muito valor agregado nessa tarefa, tá? Então é importante você começar desde a concepção da sua empresa, desde os primeiros passos, começar pensando em como você pode reinvestir em pessoas, né? As pessoas geralmente têm um ROI muito alto, né? Retorno sobre investimento. Elas geralmente retornam muito mais do que o valor despendido na sua contratação tem de retorno para a empresa, tá? Então, é muito importante isso, você verificar desde o início da empresa onde é que estou gastando mais tempo fazendo operacional. Às vezes é no orçamento, às vezes é na obra, às vezes é na elaboração de projeto, enfim. É importante você estar verificando desde o início da empresa onde é que você pode estar colocando peças-chaves para fazer o operacional, tá?
E importante também você procurar treinar antes de delegar e, se possível, contratar pessoas melhores do que você naquelas áreas. Hoje a gente tem diversas empresas, essas empresas todas têm funcionários que são melhores do que eu e que o Darville, né, nas diversas áreas, na parte técnica de obra, na parte administrativa financeira, pessoas que conhecem muito mais contabilidade do que eu, por exemplo. A gente contratou e treinou pessoas para serem melhores do que a gente, né? Porque a gente tinha, desde o início, a gente tinha essa ideia de que a gente não queria ser uma empresa, a gente queria ter empresas, né? Pode ser um detalhe, parece simples, né? Uma letrinha, ser e ter, mas faz total diferença na concepção da sua empresa. Quando você é uma empresa, você tem uma estrutura muito dependente de você, altamente dependente. Se você eventualmente fica doente, você tem que viajar, o faturamento daquela empresa cai drasticamente, porque ela depende de você, você é a empresa, tudo passa por você. Agora, quando você tem uma empresa, é uma estrutura que não depende tanto de você, né? A ideia é sempre deixar uma empresa que funcione o máximo possível sem a sua presença, para que você possa focar na parte estratégica. E fazer uma ressalva aqui, gente, que não tem um certo e errado, né? Essa nossa visão, o conteúdo que a gente passa é justamente para pessoas que querem ter empresas, que querem abrir uma empresa, atuar no ramo de reforma, por exemplo, fazer que essa empresa deslanche e depois querer abrir uma outra empresa num outro segmento, ter essa liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de espaço. Então a gente acredita que faz muito mais sentido você ter uma empresa, né? Treinar pessoas, contratar pessoas melhores do que você, para que você possa estar cuidando do estratégico, tá? Então fica a dica aí nossa de você o quanto antes trabalhar nesses pontos de treinamento e delegação, para que de fato você possa focar em atividades que têm um alto valor agregado, né? Automatização da empresa, mitigação de riscos e expansão, né? Quando você sai um pouquinho ali do dia a dia, do operacional, você consegue ter essa visão mais macro. Às vezes você está numa cidade onde tem um bairro que vai sair um empreendimento, vai sair um shopping, vai sair um complexo, e você vê ali uma oportunidade de adquirir um terreno, construir para vender, e você só consegue fazer essas análises, você só consegue fazer essas projeções quando você tem tempo disponível para isso. Se você está ali no dia a dia, você não vai, provavelmente você vai deixar passar muita oportunidade e você vai demorar para fazer com que a sua empresa cresça, tá? Então, gente, comece o quanto antes com contratações. Se você puder evitar o máximo possível retirada de lucro da empresa no início, tentar manter ali o máximo possível de reinvestimento na empresa, em pessoas, em melhorias de processo, vale muito a pena, tá? A gente fala isso por experiência própria, porque a gente já viveu as duas situações. A gente viveu a situação em demorar de chamar pessoas, de treinar pessoas, e a situação que hoje a gente tem em toda a nossa nova empresa, a gente vai e acha pessoas boas, melhores do que a gente naquela área de atuação, e já começa com um operacional já bem desenvolvido, que nos permita cuidar da parte de estratégia, né? Ver mercado, ver oportunidades, ver novos negócios, e isso faz muito mais sentido para a gente, isso nos traz muito mais liberdade, tá bom? Então, dica aí de mindset, pode parecer cedo, mas já comece com esse mindset de contratação de pessoas, delegação de tarefas. Fica a dica.